Vamos iniciar a nossa reunião fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que nos traz esclarecimentos valiosos para a nossa vida e nos dá oportunidades de conhecer e de agir de forma mais tranquila e mais serena. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e ajudada por esses amigos espirituais que aqui comparecem por certo e nos auxiliam no trabalho dessa casa. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Terezinha Vogas. Boa noite a todos, né? Vamos aí para agora o ano começando, né? Segundo a cultura popular, somente após o carnaval que o ano inicia, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a Gênese. A Gênese esse ano completou 150 anos no dia 6 de janeiro, né? Ela completou 150 anos. Obra e durante o ano todo vai ter comemorações, tem várias palestras, simpósios pelo Brasil inteiro em relação a essa obra, né? Que muita gente considera difícil, né? Eu também considero muito difícil, e aí sempre acaba ficando mais deixada de lado, né? Mas ela é de extrema importância para a gente compreender o Espiritismo, compreender a doutrina. E a gente vai ver isso ao longo do estudo. Então, é a obra da codificação que analisa a origem da Terra, os milagres e as predições do Evangelho sobre a ótica do Espiritismo. Epa. Pulou mais que um. Não voltou. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós temos a primeira capa, né, da Gênese, que está ainda o original em francês, que foi editada, né, a primeira edição no dia 6 de 1 de 1868. E essa é uma das capas da edição atual, inclusive a que a Ângela me deu é essa daqui, né? É uma edição atual. Ela não é de 2008, mas ela ainda está circulando em 2018, né? Aí vamos começar a ver. Allan Kardec, né, que a gente sabe que é o codificador da doutrina espírita, e ele deixa, né, um dos destaques dentro da Gênese, ele faz relativo ao capítulo 18, item 19, que ele diz: somente o progresso moral pode assegurar os homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, esse é um dos trechos que ele, né, destacou e vem aí na comemoração dos 150 anos. Vamos lá, mas o que quer dizer Gênese, né? Aí eu fui ao dicionário do Aurélio procurar. Gênese tem vários significados. Dentre eles tem a geração, sucessão dos seres, origem, sistema cosmogônico, conjunto de fatos ou elementos que concorre para a formação de alguma coisa. Então, a Gênese aqui seria o estudo, né, que é composto por um conjunto de fatos que concorrem para a gente entender a formação do universo, a formação do mundo, é a origem, né, explica, à luz da doutrina espírita, a origem do universo, a origem dos espíritos, enfim, é a criação, né, data a criação divina, é explicado dentro da Gênese. A gente vai ver que a Gênese, ela funciona com forma hipotética, né? Então, a gente vai, ao longo do estudo, a gente vai ver que muita coisa ainda está para ser comprovada. Algumas foram comprovadas após a publicação, né? Mas ela foi codificada por Allan Kardec e foi ditada pelos espíritos. Então, tem muita coisa que ainda está na possibilidade, ou seja, na probabilidade, porque ainda está em forma hipotética. E a gente vai ver isso daí. Sinopse da obra, né? Um resumo, uma apresentação da obra. É a quinta e última das obras básicas da codificação da doutrina espírita. A Gênese, os milagres e as predições
segundo o Espiritismo, é um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordado de forma lógica, racional e reveladora. Então, essa obra ela nos proporciona essa grande oportunidade de entender o funcionamento do universo, de entender a nossa vida, entender muitos dos problemas pelos quais nós passamos e a forma como ela é abordada. É lógica, racional e reveladora. Racional porque ela está embasada nas ciências, né? Então, a gente vai ver que uma grande parte ainda, uma parte dela ainda é hipotética, porque a ciência ainda não conseguiu comprovar tudo isso, porque não há muito interesse até mesmo, né, da ciência, porque em grande parte eles querem até negar, mas ela é lógica, é racional e reveladora. Continuando ainda essa sinopse, né, uns apanhados que a gente faz assim como apresentar a obra. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos da obra têm como base a imutabilidade das leis divinas. Ou seja, o que ali é descrito, apresentado, ela tem como base comprovar a imutabilidade divina, ou das leis divinas, ou seja, que as leis divinas não mudam. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, como são as leis civis, as leis da sociedade. Kardec assinala que a revelação espírita não se trata de uma entidade misteriosa, mas de um processo de investigação. Ou seja, muita coisa que a gente, em geral, vê as pessoas considerando como mistério, não são mistérios. Na verdade, cabe ali um processo de investigação. A partir do momento que houver uma investigação, vai se ver que tudo está de acordo com as leis divinas e com as leis da natureza, portanto, e nada é mistério. A leitura e o estudo de A Gênese são de importância fundamental para a compreensão do Espiritismo. Isso daqui não fui eu que falei, isso que está dentro da obra foi falado por Kardec, né? Que é importante, na apresentação da obra, a importância de se estudar, de ler, para compreender o Espiritismo. Senão a gente acaba caindo no lugar comum, como todos os outros, acreditando em milagres, em fatos sobrenaturais. Por quê? Se não houver uma explicação racional e lógica para os fatos, a gente vai acabar caindo no lugar comum. O que Kardec realiza nessa obra? Então, o que ele propõe dentro dessa obra? Uma análise crítica, baseando-se nos conhecimentos da ciência e na leitura dos textos evangélicos publicados até então. Então, ele faz uma análise crítica, né, à luz da ciência, lógico, supervisionado e orientado por espíritos superiores, baseando-se nos conhecimentos da ciência e na leitura dos textos evangélicos que tinham sido publicados até então. Apresenta algumas teorias hipotéticas, conforme desde o início eu falei, porque muitas ainda não foram provadas, que a ciência, né, ainda não conseguiu, até pela nossa limitação mesmo, né, ou por falta, às vezes, de interesse. Apresenta algumas teorias hipotéticas e pede que sejam consideradas como opiniões pessoais, essas que ainda não foram provadas, até que sejam confirmadas ou contraditadas. Ou seja, porque ele recebeu, né, as instruções, as informações que foram publicadas dentro da Gênese. E aí o que acontece? Ele coloca que aquelas que ainda não foram provadas, que elas fiquem na categoria de opinião pessoal, até o momento em que vai ser confirmada aquela teoria ou vai ser contraditada, ou seja, vai apresentar essa ideia contraditória àquela. Só para se ter um exemplo, eu peguei aqui que dentro o que está dentro da Gênese, só em 2016, agora, portanto, há 148 anos após a publicação da Gênese, é que as afirmativas de Einstein sobre as forças gravitacionais foram confirmadas. Então, o que naquela época era hipótese, em 2016 a ciência veio confirmar. E vários trechos dentro da Gênese, né, ainda estão sendo estudados e provavelmente
em um futuro, ou quem sabe daqui uns dias, será comprovado. E se não for, é porque nós ainda não estamos em condições de compreender, e tudo tem o seu tempo, né? Assim como a fruta, né? Ela, para ser saborosa, ela tem que madurar no tempo certo, assim somos nós. Para compreender exatamente a doutrina, temos que estar maduros o suficiente para isso. Não adianta levar um conhecimento para a humanidade que ele ainda não esteja em condições de absorver. Divisão da obra. A obra divide-se em 3 partes. Na primeira parte, analisa a origem do planeta, de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo, como a gente vê, né? Aí as lendas de Adão e Eva, como a gente vê a criação do mundo em 6 dias, né? O paraíso perdido, todas essas coisas. Então, essa parte da obra vem desmistificar essa criação do mundo, que é uma lenda, vamos dizer assim, é fantasia. A segunda parte aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Por quê? Toda aquela parte relacionada aos milagres feitos, né, pelo Cristo enquanto aqui viveu, é considerada como milagre, né? A doutrina espírita tem explicação para isso, e isso não foge em nada às leis divinas e às leis naturais. Isso não é nada mirabolante, isso daí não tem nada extraordinário. Na terceira parte, enfoca as previsões do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Segundo Magui, a gente deve começar por aqui. Toda hora que eu estava organizando, eu me lembrava da Magui. Que eu acho que a gente tem que começar pelo caráter da revelação espírita. E depois a gente vai até lá no final, mas o caráter da revelação espírita é tudo de bom, né? Assim, eu acho que está ali, tá a chave do negócio. Mas aqui também, né? Um abre, outro fecha, vamos dizer assim. Histórico sobre a obra, né? Um pouquinho da história da obra. Em janeiro de 1868, começaram a circular pelas principais livrarias da França os exemplares da nova obra assinada por Allan Kardec. Mais uma vez, o professor fez questão de ser o mais didático possível na apresentação de seu livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O que quer dizer ser didático? Ele organizou de uma forma sequenciada, de uma forma que as obras a gente fala, né, comum a gente dizer, dialogam entre si, que elas estejam interligadas, que uma complemente a outra, que uma acrescente a outra, mas não entre ideia contraditória. Então, a gente vai ver que as 5 obras básicas, principais, elas se comunicam uma com a outra, elas são interligadas. A gente vai na Gênesis, a gente encontra o Evangelho, né, quando a gente vai ali falando dos milagres, a gente encontra o livro dos Espíritos, a gente encontra a parte da questão dos livros dos médios, do céu e inferno, enfim, elas se comunicam, elas se dialogam, né? Elas dialogam entre si. E é isso aí que ele faz para ser didático, para uma ideia não contradizer a outra, né? O longo subtítulo, né, porque o título é o maior de todos, né? Longo subtítulo resumia em algumas linhas os conceitos chaves do texto. Então, esse subtítulo grande, né, que nós temos aí, a Gênese, que tem hora que até eu não consigo falar ele todo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, na verdade, traz esse subtítulo conceitos chaves como a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, não é comunicação dada por um espírito, é por um grupo, é pela coletividade. Por isso, né, e em concordância, não é uma voz coletiva, cada um dizendo alguma coisa diferente. É uma voz coletiva dizendo a mesma coisa, né, que concorda. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza.
Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão. Então, a obra, ela vem exatamente para confirmar que Deus não muda, que Ele é único, que Ele é perfeito. Ele vem exatamente para comprovar que Deus não age hoje de uma maneira e depois da manhã de outra, ou agiu no passado de outra. Ele tem uma lei única para todos os tempos, né? Por isso que é eterno. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Por quê? Para Ele, isso é tudo junto. Assim como as obras se dialogam entre si, o passado, o futuro e o presente, eles não são separáveis. Eles estão todos juntos, né? Esses três tempos estão juntos. Porque o que eu sou hoje é reflexo do que eu fui, e o que eu serei amanhã é o reflexo do que eu fui ontem e do que eu sou hoje. Então, tudo e todos os acontecimentos, as leis da natureza, agem de forma, né, que esses três tempos estejam em comum, estejam em sintonia. Então, para Deus, a forma que ele agiu, que ele regeu no passado, é a mesma que rege hoje e que regerá amanhã. Mais ainda informações sobre a obra. A Gênese soa em muitos trechos como um resumo das ideias centrais das obras anteriores de Kardec, né, que eu falei que ele dialoga, né, que elas estão em conexão. Uma repetição de conceitos já tantas vezes dissecados e defendidos. Então, em alguns momentos, a gente tem até a ideia de que é uma repetição. Só que aqui vai ser a partir da luz da ciência. Todos esses conceitos, esses trechos, eles vão vir sendo apresentados e sendo dissecados, ou seja, sendo ampliado a sua forma de apresentar com base na ciência. Porém, o professor Rivail, né, estudioso da química e da biologia e de tantas outras ciências, aqui apenas 2 dos exemplos, surgia de modo inesperado, de vez em quando, com lições básicas como essa. Apesar da gente ter ideia que já tinha visto tudo, mas de vez em quando vinha uma pincelada de novidades. Aparecia novos conceitos, aparecia novas ideias, porque a ciência ela está em constante mudança e existia um tempo, né, de separação entre as primeiras obras publicadas e até lá. Então foram sendo enxertados, inseridos novos conceitos, mas sempre em ideias que se complementam e nunca ideias que se separam, que se distinguem, que acabam uma negando a outra. Então, de vez em quando, apareciam lições básicas, porque eram orientados por os espíritos superiores, e aí, dali, logicamente, ele era um grande estudioso que colaborava para que essas comunicações acontecessem, né? Porque não adianta nada também só o espírito superior vir querer comunicar, né, com um médium que não tem capacidade para tal. Eu falo que é a mesma coisa você querer capinar com a enxada que não tem corte. Não vai fazer nada, né? Então, o médium ele tem que ser um bom instrumento para receber, para captar essa mensagem. E não há nem o que se comentar em relação à capacidade de recepção que tinha o Kardec. Então, ideias básicas, né? Coisa que até então não tinha sido falado pela ciência, pela biologia, pela química, e ele surge com essa definição, comparando os elementos, né, estabelecendo relações entre o elemento espiritual e o elemento material. E ele diz, 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem o universo. Até então não existia, a ciência ainda não tinha dado nenhuma versão sobre isso. O elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis. Mas ele diz como que se tornam inexplicáveis. Se não levarmos em conta um deles. Se levarmos só em conta o elemento material ou só o espiritual, nós não conseguiremos dar conta, né, dessa explicação, dessa lógica.
se não levarmos em conta um deles, exatamente como a formação da água seria inexplicável se desprezássemos um de seus dois elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Então, ele fala que, da mesma maneira que nós não conseguiremos explicar a composição da água se a gente eliminar um dos elementos, ou seja, ou o hidrogênio ou o oxigênio, da mesma maneira, nós não vamos explicar as forças que regem o universo se nós distanciarmos, se nós separarmos o elemento material do elemento espiritual. Isso até então era uma ideia nova, né? Então, mesmo que a gente pensasse, ele tem algum momento que a gente pensa que já foi visto o conceito, ele apresenta novas ideias, surgem na apresentação da Gênese. Manifestação dos espíritos e fenômenos naturais. Kardec ficava indignado quando alguém se referia às manifestações dos espíritos como fenômenos sobrenaturais. Ele não aceitava. Onde os materialistas apontavam fraude ou ilusão, ele identificava ciência e filosofia. Então, ele não aceitava, né? Ele ficava indignado, ele ficava irritado quando alguém se referia às manifestações dos espíritos como algo sobrenatural. Porque ele estudou, né? Ele, através das comunicações, foram comprovadas, e são comprovadas até hoje, que a comunicação dos espíritos, a manifestação dos espíritos, não tem nada de sobrenatural. Ele se manifesta em todo o tempo, em todo lugar, independe, né, da cultura, do povo, de diversas formas, e isso daí os materialistas consideram como fraude, né, ou ilusão, mas ele identifica ciência e filosofia. Tanto é que ele recebeu essa missão para codificar as obras, né? O que a obra nos diz acerca do mundo invisível? Que o Espiritismo é uma verdadeira revelação na concepção ou na acepção científica da palavra, ao nos revelar o mundo invisível que nos cerca. Então, é uma verdadeira revelação no sentido científico da palavra. Pois ele revela nesse mundo invisível que nos cerca, que a gente às vezes fala que não vê e tudo, mas tem gente que vê. De repente, se visse também fica pior, né? Então é melhor, tem hora que nem vê. No meio do qual vivíamos, antes, né, dele levantar esse véu aí, né, da doutrina, levantar esse véu, esse mundo invisível, no meio do qual vivíamos sem disso suspeitar, porque até então ninguém tinha falado sobre isso. Existia, os espíritos comunicavam, já existiam as manifestações, mas ninguém tinha se proposto a estudar, a codificar e falar isso, né, de uma maneira científica, didática e provando, né, através da ciência isso aí. Então, ela é realmente uma revelação no sentido da concepção da palavra, né, científica, mas que veio nos revelar esse mundo invisível que nos cerca e do qual nós não tínhamos visto falar nada até então. Assim como nos permite. Procurei esse erro, não achei de jeito nenhum. Nos permite. Agora eu li, olha, rodei e não consegui. Assim como nos permite conhecer as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. E, por conseguinte, o destino do homem após a morte. Então, o Espiritismo é uma verdadeira concepção, né, da revelação científica. Porque ele revela um mundo que até então, antes, né, da codificação, existiam as manifestações. O espírito, a comunicação dos espíritos sempre existiu, mas de uma forma revelada e de forma científica, somente através, depois, né, que ele resolveu, se dispôs a estudar, codificar e trazer para nós, né, essas informações e de uma forma científica. Então, ela realmente pode ser concebida como uma revelação científica, porque ela não foi obra do acaso, né? Ela teve toda uma estrutura de espíritos
superiores, tanto isso a gente diz em relação à espiritualidade, quanto à materialidade, porque o Kardec foi, né, preparado materialmente para poder, né, logicamente, espiritualmente também, mas materialmente com os conhecimentos, com os estudos que, né, que se dedicou à matemática, à álgebra, enfim, não dá nem para relacionar química, biologia, pedagogo, tudo que tem direito ele foi, né? Então, ele era um cátedra. Então, ele foi preparado também materialmente para poder trazer esse conhecimento para o mundo. Lógico que com o acompanhamento dos espíritos superiores. Temas doutrinários abordados na obra. Aqui eu peguei alguns, porque seria impossível relacionar todos, mas alguns. Pelo Espiritismo, finalmente, o homem soube de onde veio, para onde vai, por que está na Terra e por que é submetido a tantas provas e dores. Ou seja, de onde veio, para onde vai, por que ele está aqui e por que sofre. O Espiritismo vem nos dar esclarecimentos para isso e nos dar conforto também, né? E nos dar esperança de que no futuro seremos melhores. Isso é um dos temas abordados. Neste livro, o último que publicou, Kardec listou com concisão, quer dizer, de forma bem resumida, e espírito didático, as revelações básicas da doutrina. Alguns aqui, né? Então, revelações básicas. A alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, aqui está a reencarnação, né? Até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Então, a obra traz aí, né, todo o conjunto da obra, mas como a gente está falando especificamente da Gênese, mas elas estão interligadas, dentro da obra a gente encontra essa informação de que a alma progride incessantemente, né? Ela pode, às vezes, ficar um pouco estacionada em algum momento, porque a gente é meio burrinho chucro, né? Fica ali paradinho, mas nunca retrograda. E ela vai necessitar, muitas vezes, né, de muitas encarnações para chegar à perfeição, mas vai chegar, mesmo que demore um pouco mais, uns mais, outros menos, mas ela está em sempre constante progresso. Sobre a gênese de todos nós, aí quer dizer a nossa origem, né, enquanto espírito, sobre a gênese de todos nós, porque gênese significa origem, outras informações resumidas, capazes de atenuar, quer dizer, de diminuir e até justificar o peso dos nossos sofrimentos ou injustiças brutais que a gente considera que a gente sofre, né? Então, sobre a nossa origem e esse caminho que a gente faz ao longo, né, das sucessivas encarnações, ele traz, né, a obra traz algumas informações resumidas. Vamos ver. Todas as almas nascem iguais, com aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio. Então, Deus não foi mais generoso com um do que com o outro. Todos nós nascemos iguais. Todas as almas são da mesma natureza e só há entre elas a diferença do progresso realizado. Porque uns aprendem mais facilmente, uns demoram mais, uns erram aqui, outros erram acolá. Então, cada um de nós está num momento, está vamos dizer assim, num patamar de elevação espiritual diferente, porque nós, pelo livre-arbítrio, agimos de forma diferente. E, portanto, cada um de nós tem o nosso fardo diferente, né? Uns com mais conhecimentos intelectuais, às vezes, e pouca moralidade, outros mais moralizados, com menos conhecimento intelectual, mas não importa. O que importa é que nós todos chegaremos, não juntos, mas chegaremos à perfeição. Juntos é impossível, porque cada um faz a sua história, né? Por essa lógica, colhemos o que plantamos, movidos por nosso livre-arbítrio, de acordo com as leis de causa e efeito, ação e reação. Ou seja, cada um planta aquilo que colhe, né? Colhe aquilo que planta, desculpa. Porque ninguém vai colher jabuticaba se plantou morango. Ou seja, se eu fiz o bem, eu vou colher o bem, né? Automaticamente, o meu progresso vai ser mais rápido. Se eu faço o mal, automaticamente vou
colher o mal e o meu progresso será mais lento. Não quer dizer que ele não existe, ele apenas será mais lento. Mais revelações ainda. Como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, ou seja, como que depende de cada um de nós, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Como o doente que sofre pelos seus excessos enquanto não para de praticá-los, né? Então, nós é que vamos determinar esse prazo para o nosso aperfeiçoamento, se maior tempo ou se menor tempo. Porque cada um de nós é livre para escolher as nossas ações, as nossas atuações no mundo. Então, isso daí vai nos fazer sofrer mais ou menos, ou prolongar os nossos débitos, né, para que a gente venha mais reencarnações do que outros. Então, cada um de nós compõe a sua história, como diz aí a música. E nós somos responsáveis por esse prolongamento maior ou menor da nossa estadia na Terra, e para que a gente possa, né, galgar mundos superiores, é necessário que a gente invista nisso aí e dê o melhor de nós, né, faça o mais rápido possível as atividades, de maneira correta, para a gente passar para a série seguinte, né? Igual aluno, né? Somos alunos, né? Outros temas abordados na obra. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, o espírito, ele se liga, né, a esse germe, a esse, vamos dizer assim, a esse novo corpinho que está se formando desde o momento da concepção. E essa ligação é feita através do perispírito, né, que nós somos, a trindade está exatamente aí, né, espírito, perispírito e a matéria. São os três elementos, né. Tem outras trindades, mas como a gente vai... eles dizem, né, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, nós podemos conceber a Trindade como isso também. São três, né? Matéria, perispírito e espírito. O perispírito é o elemento que liga os dois, né? A matéria, que é a mais bruta, e o espírito, que é mais quintessenciado. Não quer dizer que seja purificado. É menos, vamos dizer, menos denso do que a matéria e do que o perispírito, né? Diversidade de temas abordados na obra, ou seja, há uma diversidade muito maior, né, do que a própria concepção de religião. Há concepções científicas. Por exemplo, aqui tem um exemplo que no capítulo 9, existe ali uma aula de geografia, porque é discutida em toda a obra a química, a geologia, a astronomia, a matemática, diversas ciências, inúmeras, filosofia, estão contidas dentro da obra. Então, não fala só de religiosidade no sentido de espiritualidade, fala no sentido científico mesmo. Então, como diz aqui, ó, no capítulo 9, por exemplo, há uma verdadeira aula de geografia, com parágrafos disponíveis, como em qualquer livro destinado ou dedicado ao estudo dos fenômenos geológicos provocados pelo fogo e pela água na trajetória do globo terrestre. Muitas coisas que eu não entendia quando estudei geografia na escola, porque é tudo meio que decoreba, eu só fui entender quando eu fui estudar a Gênesis, depois de burra velha, né? Porque ali é uma verdadeira aula de geografia mesmo, que explica de uma forma tão didática que você consegue compreender questões relacionadas à crosta terrestre, aos fenômenos de vulcões, magnâmicos, toda essa questão que a gente na escola, a química, por exemplo, né? Meu Deus, que bicho de 7 cabeças na escola, eu não entendia lé com cré com aquilo, não conseguia entender nada. Não que eu saiba muita coisa, mas hoje eu tenho uma compreensão mínima, porque quando você vai ali, você vê que ele foi tão didático que até uma pessoa leiga como eu nessas áreas consegue ter um mínimo de noção, que passou pela escola a vida inteira, decorou o conceito só para tirar nota, né? E não sabia exatamente nada sobre o assunto.
Em alguma parte disso aí foi retirada do livro A Biografia, né, de Kardec, de Marcel Souto Maior, que até é indicado, se quem quiser ler, comprar, é muito interessante, fala sobre ele, né? É uma das que a gente pode recomendar porque tem respaldo, né? Considerações feitas por Kardec na introdução. Então, agora a gente vai ver um detalhe assim, de cada parte da obra. Então, na introdução da Gênese, o que ele faz? Algumas considerações. Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Então, ele considera como um passo a mais, né, no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Porque ela foi elaborada muito em cima das ciências, né, e ele recebeu, como é que fala? Comunicação de espíritos superiores e de espíritos que já tiveram em atividades na Terra, atividades na área da ciência, que já estava em outra dimensão e que vieram com suas contribuições, como Galileu e tantos outros, que tinham até sofrido problemas seríssimos relacionados, né, à Igreja Católica, inclusive pelas questões científicas que ele tinha levantado e que quase que foi condenado, né, em decorrência disso. Ele teve até que negar enquanto vida, né, e estava aqui, ele negou para poder continuar vivendo. Mas, quando ele estava do lado de lá não vai ter julgamento para ele, ninguém vai botar ele, como é que fala? Ninguém vai julgar para condená-lo. Então, ele foi um desses que pôde passar essas instruções, essas concepções para ele. Quem tiver também oportunidade de ver uma peça de teatro chamada Galileu Galilei, é muito bom, eu vi, é excelente, eu recomendo, porque ela fala toda dessa situação, de todos os sofrimentos que ele enfrentou junto à Igreja Católica, né, da Santa Inquisição, dessa coisa toda, em relação a tudo que ele tinha descoberto através da astronomia e que teve que negar para continuar vivo, né? Tem ela por objetivo, a Gênese, tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos, até agora diversamente interpretados e comentados. Diversamente interpretados de diferentes maneiras. A Gênese, os milagres e as predições. Então, ele vem aqui, de uma forma, tentar, né, e conseguiu explicar esses 3 pontos, né, a Gênese, o milagre e as predições, de uma maneira diferente da que tinha sido explicada até então. Então, essa é a proposta da Gênese, explicar o que outras religiões explicavam de maneiras tão diversas, tão fantasiosas, tão mitológicas, né, e tão lendárias, e esse era o objetivo do estudo da obra, apresentar, né, uma interpretação diferente das apresentadas até então. O Espiritismo, outra consideração, não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado com clareza, para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Ou seja, todos nós podemos contribuir. A partir do momento que nós vamos avançando, que nós vamos evoluindo, eu estou falando nós enquanto humanidade, a gente pode contribuir, né? A gente vai ver que se alguma das coisas que ali estiver escrito na doutrina, que for ao longo do tempo ultrapassado, a doutrina se propõe o quê? Os ensinamentos aqui se propõem a rever e atualizá-los, não é isso? Por isso que, principalmente, a Gênese é hipotética. Ele coloca ali como observações pessoais e que, até o momento, né, que forem estudadas, elas são probabilidades. E aí, quando estudada e comprovada, tudo bem. Se não, ela vai ser contradita, ou seja, vai ser reformulada. Mas até o momento não apareceu. Mas o futuro nós não sabemos. Até o momento, tudo que ali está permanece, né? Primeira parte, a origem do planeta Terra.
né, ele vai explicar, né, a obra vai explicar isso de uma forma diferente da explicada pelas outras religiões até então. Caracteres da revelação espírita. Eu só vou dar umas pinceladas, porque não tem como, é só para instigar para a gente querer estudar. O que significa revelar? Revelar significa sair de sob o véu, descortinar, descobrir, né? Descobrir no sentido assim de levantar, de você conhecer o novo, né? Descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, quando vou revelar um segredo, eu vou contar alguma coisa que você não sabe. Então, revelar significa isso, sair da ignorância, né? Descobrir o que não sabemos. A revelação tem por característica a verdade. Se for desmentida por fatos, deixa de ter origem divina. Aí é origem humana, né? Se for desmentida, é origem humana. Se for de origem divina, não pode. Pois Deus não se engana e nem mente. A revelação espírita possui um duplo caráter. Ela é, ao mesmo tempo, divina e científica. Porque Deus, né, não contraria as leis divinas, nem as leis divinas contraria as leis naturais. Elas se complementam, né? Porque o Deus criou, aí a lei da natureza é criada por Deus, então não há como separá-las. No capítulo 2, estuda sobre Deus, né? Fala sobre Deus, que é a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação. É o ponto que importa considerar antes de tudo. Lembrava-me do Zé o tempo inteiro. Quando tiver dúvida, volta para a questão número 1. O que é Deus? Né? Então, Deus é o início de tudo. Antes de tudo, pensar em Deus, estudar, perceber essa importância de Deus, porque se a gente não tem essa noção, não consegue compreender nenhum ponto outro da doutrina. Destaca os atributos de Deus, nesse capítulo. Suprema e soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, infinitamente perfeito e único. Todas essas atribuições é necessário compreender para a gente compreender a doutrina, né? É daqui o ponto. Então, o caráter da revelação divina, da revelação espírita, em seguida Deus. O bem e o mal. Sendo Deus, o terceiro capítulo fala sobre isso, sendo Deus infinitamente sábio, justo e bom, é evidente que o mal existente não pode, nele e nem dele, ter se originado. Se ele é soberanamente justo, sábio e bom, não pode ter vindo dele. Por outro lado, se existe um Satanás, que é personificação eterna do mal, não podendo ser igual a Deus, seria inferior a ele. Logo, teria sido criado por ele. Porque tudo que é, se fosse igual, teríamos, então, alguém medindo força aí e o diabo estaria perdendo sempre. E se for inferior, Deus teria criado ele. Porque tudo aquilo que está abaixo do Criador é criatura, né? Logo, teria sido criado por ele, o que implicaria na negação da bondade infinita do Criador, que Deus, então, teria criado o mal. E aí é só para instigar, para a gente continuar estudando, porque não é só isso aqui que tem, não, tem muita coisa além. Papel da ciência na Gênese. A religião era preponderante na história dos povos antigos, de tal modo que os primeiros livros sagrados continham toda a ciência e as leis civis da época. Os livros religiosos, eles continham neles a ciência e as leis civis, porque a religião preponderava sobre todas as ciências, sobre todas as leis civis. Sendo imperfeitos, seus meios de observação, né, desses livros, sendo imperfeitos, seus meios de observação também incompleta eram as teorias sobre a criação. O desenvolvimento das ciências proporcionou ao homem os dados necessários ao surgimento de uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. Eu sei que não vai dar para a gente estudar tudo mesmo, então eu vou contar essa historinha aqui.
que eu trabalho com uma disciplina de mitologia grega. Né? Tem o mito da Perséfone, que aqui fala do desenvolvimento das ciências, que proporcionou ao homem esses dados necessários para esse surgimento de uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O mito da Perséfone é o mito que tenta explicar o inverno. Olha como é que ele era explicado na época, na mitologia grega. A Perséfone era uma moça muito linda e que ela foi sequestrada. E a mãe da Perséfone era a rainha da agricultura. E o que aconteceu? Quando a Perséfone foi sequestrada, a rainha a deusa da natureza ficou muito triste, chorava demasiadamente, e aí ela abandonou a agricultura. Então os dias se tornaram sombrios, chuvosos, os dias se tornaram tristes, as plantas perderam seu vigor, e assim foi por um longo período, que eles consideravam como o inverno. E aí, depois de muito procurar, eles encontraram a Perséfone. Só que a Perséfone voltou ao lar com uma seguinte condição. Por um período de 3 meses em cada ano, ela teria que voltar a viver com o sequestrador. E assim, a mãe de Perséfone continuaria triste, chorosa, e a natureza, né, por sua vez, seria cada vez mais triste, os dias seriam nublados, com muito frio, e daria a sensação de abandono da natureza. Então, é dessa forma que a mitologia explicava o inverno. É o abandono da mãe de Perséfone, que agora eu me esqueci, eu não estou me recordando o nome agora da mãe da Perséfone. Ela abandonava a sua criação, né, a sua criatura, que era a agricultura. Ela deixava de cuidar, e por isso a natureza estava triste, chorosa, e é dessa forma que era explicado o inverno. Agora, você imagina... Já sabe, Perséfone, né? E eu amo a Perséfone, cara. Então, quer dizer, imagina só como que é difícil hoje a gente imaginar a explicação de um inverno. E tem muitas e muitas lendas, né? Que o homem, por ter pouco ou nenhum conhecimento científico em determinadas áreas, eles criavam lendas, eles criavam mitos para explicar o que eles não tinham conhecimento científico para explicar. E aí, então, que a gente vê que foi necessário esse surgimento, né, dessa gênese positiva para tirar de nós essas ideias muito ilusórias que ainda até hoje vigoram, não vigora da Perséfone, mas vigora tantas outras aí, tantas lendas, tantos mitos na religião, na cultura popular, enfim. E essas lendas, esses mitos fazem com que a gente continue na zona de conforto, repetindo os mesmos paradigmas, os mesmos erros, repetindo as mesmas ações por longos e longos anos. Por que isso? Porque demora-se muito tempo para mudar hábitos, para mudar atitude, né? E é mais fácil explicar as coisas de forma lendária, mitológica, conforme existe o boto cor-de-rosa, conforme uma infinidade aí de mitos pelo país afora e pelo mundo, né? Antigos e modernos sistemas do mundo. Trata das ideias que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros, da constituição do universo, né? Conforme eu falei, desse movimento dos astros, as rotações, translações, as 4 estações do ano, desde os primeiros dados obtidos através do uso dos sentidos e julgado pelas aparências, até o conhecimento das leis da física e as forças da natureza que irão facilitar a compreensão do sistema planetário. Então, ele vai apresentar esse esboço desde o início, com as ideias lendárias que, né, foram, ao longo do tempo, caindo por terra, né? Conforme essa que eu falei da Perséfone, tanto depois que foi descoberto o movimento de rotação e translação,
a gente vê que isso daí não tem mais sentido, né? Então foi necessário esse investimento na ciência para que provasse e deixasse de lado muitos mitos. A uranografia geral. O espaço é infinito. Nossa razão se recusaria a aceitar um limite no espaço além do qual nada existisse, né? A gente não consegue, pelo menos uma pessoa de bom senso não consegue imaginar um local que nada existisse. Eu, pelo menos, não consigo imaginar. O vazio, o oco, nada. Mais lógico seria nos imaginar avançando em pensamento eternamente pelo espaço. Entretanto, mesmo que o fizéssemos por séculos a fio, em qualquer direção, na realidade, nem um passo estaríamos avançando. Porque a gente não tem ideia da dimensão do universo. A cada dia são descobertas novas estrelas, novos planetas, enfim, uma série de descobrimentos de astros que nem o mais, inteligente dos homens que habita aqui ainda o planeta Terra tem condições de conhecer essa dimensão toda. Esboço geológico da Terra. A perfuração de poços, minas e pedreiras facultou a observação dos terrenos acamados, né, das camadas terrestres, o que permitiu à geologia estudar a origem da Terra, como também dos seres que o habitam. A Terra conserva em si traços evidentes de sua formação, né? Se for escamando, tirando as camadas, a gente vai ver que elas são constituídas de diferentes camadas. Pode-se seguir suas fases com precisão matemática. Basta ir tirando, né? Fazendo as perfurações, a gente vai ver que essas diferentes fases, eras, pelas quais passaram o planeta Terra. Sem as descobertas da geologia e da astronomia e de tantas outras ciências, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda, como essa que eu contei aqui da Perséfone. Se não fosse exatamente essas descobertas científicas sendo trazidas, né, depois de levantada a lebre, como a gente fala, de levantado aí esse véu pela doutrina espírita, de explicar de maneira, né, científica, nós ainda estaríamos lá no período, né, paleolítico, lá explicando o mundo através de lendas, através de mitos. Capítulo 8, teorias sobre a Terra. Apresentam várias dentro desse capítulo. Eu destaquei a de Buffon, que foi a que teve mais crédito nos últimos tempos, né? Porque existem diferentes teorias sobre como a Terra foi constituída. Um cometa teria se chocado com o Sol, causando a projeção de fragmentos incandescentes no espaço, originando assim os planetas, que mantiveram o movimento no sentido do choque primitivo no plano da eclíptica. Com resfriamento contínuo, a Terra acabaria por congelar-se totalmente dentro de 93 mil anos. Aqui, Big Bang, né? Então, tem outras teorias também que são apresentadas e discutidas, mas é só para deixar uma dica aí. Revoluções do globo. As revoluções gerais ocorreram durante as fases de consolidação da crosta terrestre. Ou seja, a Terra, em sua formação, ela foi passando por diversas fases. São os períodos geológicos que se sucederam de forma lenta e gradual, exceto no período diluviano, né, do dilúvio, que transcorreu de uma forma repentina. Então, ali vai relatar, vai falar sobre essas revoluções que ocorreram no globo ao longo do tempo. Mas aí eu achei esse aqui fantástico e importantíssimo. As maiores perturbações, as maiores revoluções serão causadas pelo homem no globo, né? E não pela natureza. Isto é, serão as revoluções morais e sociais, mais do que físicas, né? Então, as revoluções que serão assim mais, vamos dizer assim, perceptíveis, que mais importantes, não são em relação à geologia, não são em relação à crosta terrestre fisicamente, mas sim ao homem, né? E de que maneira?
provando, né, dessas perturbações, essas revoluções serão ocasionadas pelas suas atribulações morais e sociais, pelos seus problemas, pelas suas aflições e pelas possibilidades de mudar isso aí. Então, é muito mais que físico, é moral e social. A gênese orgânica, que é o capítulo 10, o estudo das camadas geológicas revela que cada espécie, animal e vegetal, surgiu simultaneamente em vários pontos do globo, bastante afastados um dos outros, o que atesta a previdência divina, garantindo condições de sobrevivência, apesar das vicissitudes em que estavam sujeitos. Então, a vida não surgiu em um único lugar do planeta, né? A vida material, animal e vegetal surgiu ao mesmo tempo em diversas partes do planeta, né? E é o que atesta a previdência divina. Zé sempre falava sobre isso, né? Ninguém vai ter uma fazenda para plantar um pé de couve, né? Então, seria exatamente isso. Deus criou um universo imenso e colocou um casal de animalzinho só numa localidade ali, cada um deles, e o resto ficou despovoado, né? Não foi dessa forma. A gênese espiritual, que decorre do princípio. Todo efeito tendo uma causa. Logo, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, né? Se todo efeito tem uma causa, logo a gente chega à conclusão que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. As ações humanas denotam um princípio inteligente, que é resultado da existência de Deus, pois não é concebível a soberana inteligência reinar eternamente sobre a matéria bruta. Teria razão de ser de Deus ficar, né, o tempo inteiro regendo, reinando seres que não tivessem condições de pensar, de evoluir e de se melhorar, de progredir, né? Sendo Deus soberanamente justo e bom, criou seres inteligentes, não para lançá-los ao sofrimento e em seguida ao nada, mas para serem eternos, sobrevivendo à matéria e mantendo sua individualidade. Então, Deus criou-nos, né, inteligentes, capazes de melhorar, de ampliar os nossos conhecimentos e de nos aperfeiçoar dia a dia, mantendo a nossa individualidade, sobrevivendo à matéria, ou seja, o espírito sobrepõe-se à matéria e não fomos deixados no mundo para se tornar nada, né, ao acaso, e sim, ele continua nos assessorando, nos dando condições para melhorar, instruir, evoluir, crescer, progredir e atingir a perfeição. O 12 é a gênese mosaica, que compara a teoria da constituição do universo, baseada em dados da ciência e do espiritismo, com o texto da Gênese de Moisés, que a gente conhece, todo mundo já viu falar, né? Nessa Gênese aí, ele estabelece a comparação da como o universo foi constituído, foi criado, né? E ele faz isso com base na ciência, no espiritismo, e estabelece essa relação com o texto da Gênese de Moisés, que é aquela lenda maravilhosa, né, que a gente conhece aí do pecado, né, como é que fala? Da maçã, do pecado original, dos 6 dias, do paraíso perdido, de toda aquela história. Como isso daqui é só a primeira parte da Gênesis. Nós temos a segunda e a terceira, que a gente vai deixar para o próximo mês, sei lá, não sei, talvez, porque já está todo organizado. Isso aí é só para instigar, para a gente ter a curiosidade, para a gente ter a vontade de aprender, porque a gente continua, nem vou passar o vídeo, vou deixar para a próxima, a gente continua repetindo os mesmos erros, repetindo conceitos e automaticamente sendo preconceituoso com muitas coisas que acontecem no mundo, com o nosso semelhante, com nós mesmos, por desconhecermos os conhecimentos científicos, desconhecermos a verdade, desconhecermos aquilo que realmente tem razão de ser, porque a gente fica repetindo o quê? Mitos, como a gente
ilustrei umzinho, né? Mas existem muitos outros, como aí tem o boto de cor-de-rosa. A gente vai ver aí que existem uma série de crendices populares, né? E o carnaval, então, está aí toda hora relatando essas crendices, que é a cultura do povo, que tem que sim ser preservada, mas não ser repetida. Preservada no sentido de ser lida, mas não de ser repassada como verdade. A gente entender que elas fizeram parte da nossa evolução, que essas histórias, que esses mitos, eles fizeram parte do nosso crescimento espiritual, pois foi através da observação, foi através das nossas indagações, das nossas perguntas que não tinham resposta, à luz somente da observação, aos olhos humanos. Simplesmente deixamos, né, escapar muita coisa, porque só podemos e provavelmente entenderemos muita coisa se nós nos dedicarmos a estudar e ampliar os nossos conhecimentos à luz da ciência. E é dessa forma que o Espiritismo caminha, né, que é muito interessante. Eu termino a palestra falando dessas perspectivas, da importância que o Espiritismo tem por ele, né, pela doutrina, ser amparada, ser baseada nas perspectivas científicas. Uma boa noite a todos, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ter uma semana de muita paz, muita luz, e eu pretendo dar continuidade, porque eu acho que vale a pena, é um instigar, né, da gente estudar a Gênese, para que a gente entenda melhor a doutrina. Muita paz para todos.